Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa live. Vamos começando agora 8 horas. Vamos lá, vamos iniciar. Hoje é o dia do nutricionista, 31 de agosto. Então, em comemoração a esse dia, a gente decidimos fazer essa live para a gente falar, né, sobre esse assunto tão importante. Então, eu trouxe aqui a nutricionista Aline Bittencourt, que vai conversar com a gente. Então, a gente, né, eu sempre estou falando aqui a importância do nutricionista, né, aqui nas doenças neurológicas a gente falo bastante sobre a importância da nutrição, do acompanhamento nutricional para quem tem Parkinson, então a gente fala bastante sobre esse assunto por aqui, mas também para quem não tem Parkinson, né? Então até às vezes as pessoas me perguntam, né, quem tem Parkinson, quando que deve acompanhar com nutricionista, ou eu devo acompanhar com nutricionista? A minha resposta é sempre sim, né, que deve acompanhar e sempre, né? E não só para quem tem Parkinson, né, mas também para todas as pessoas, até para mesmo como prevenção de doenças neurodegenerativas. Então a gente vai falar sobre isso hoje também. A nutrição ela tem esse papel importante. Então o acompanhamento com o nutricionista é essencial, né? É fundamental para quem tem Parkinson, mas também para quem não tem. Também a gente indica, é essencial, é importante fazer esse acompanhamento também sempre e desde sempre. Por quê? Porque através da alimentação, de mudanças de hábitos alimentares, de mudança de estilo de vida, a gente pode prevenir as doenças neurodegenerativas. Para quem então não tem história na família de doença neurodegenerativa. Mas para tratamento de insônia, o acompanhamento nutricional é importante. Para tratamento das dores crônicas, ou mesmo então para quem tem, né, o Parkinson, o Alzheimer, outras doenças, é fundamental. Né, assim, aquela que a gente indica para todo mundo. Então eu vou chamar aqui a Aline, né, nossa convidada especial aqui, a nutricionista Aline Bittencourt, nesse dia do nutricionista. Então a Aline vai trazer novidades, ela teve no simpósio internacional no último final de semana e vai trazer todas essas novidades que ela viu no simpósio lá para nós. Então vamos lá. Oi, Aline. Olá, deixa eu ver como vai ficar melhor aqui, se tá bem encaixadinho, se vocês estão conseguindo me escutar. Tá tudo Deixa eu arrumar aqui, certinho, o peraí. ângulo? Aham, sim, tô ouvindo Boa bem. Pra mim, noite, doutora Adriana Lindona. Muito tudo obrigada bom? por essa oportunidade Tudo no bem, dia, Aline? né, do nutricionista, a gente poder estar conversando e discutindo e trazendo todas essas novidades do simpósio. Mas eu vou É, deixar, né, a doutora falar mais um pouco, porque os seguidores da doutora já vão se acostumando que essa pessoa que tem uma séria dificuldade de ficar quieta, né? Então ela não mas sabe, né, ter aquele controle de saber a hora de falar, né? Então, assim, ó, que nada. deixa Hoje tu fazer você é a a estrela, introdução hoje aí, você é a estrela da live, Aline. Tá todo mundo aqui querendo te querido. escutar. Isso é uma honra, é um prazer enorme a gente estar aqui, tá podendo conversar, tá longe, mas tá perto. É um prazer enorme estar aqui, é uma honra, né, nesse dia, no dia do nutricionista, a gente poder estar comemorando aqui com você. Uhum. E aí falar sobre isso, né? Eu já estava aqui falando sobre a importância realmente, né? Que eu falo bastante da nutrição, né? Não só na doença de Parkinson, mas na neurologia como um todo, né? Enfim, na saúde em geral como um todo, né? Mas assim, na Uhum. neurologia a gente busca caminhar lado a lado. Então, acho que Uhum. o acompanhamento nutricional é fundamental, é essencial, assim, para todo mundo, para a gente melhorar sono, melhorar sintoma depressivo, melhorar ansiedade, dor crônica, prevenir as doenças neurodegenerativas, né, Aline? Então, para o pessoal que está chegando aqui, sejam bem-vindos. A Aline Bittencourt, então, ela é nutricionista, gaúcha, né, Aline? Agora atualmente está em Santa Cruz do Sul.
E a Aline teve no final de semana, né? Esteve no Simpósio Internacional de Nutrição. E aí a gente até conversou ali no final de semana, cheia de novidades. Ela estava me contando lá o que ela estava vendo. E eu disse, Aline, então vamos, né, conversar para a gente compartilhar todo esse conhecimento e essas novidades e essas notícias boas, né, Aline? Então, Sim, seja doutora. bem-vinda por aqui, o tempo é todo seu agora. Isso aí, doutora, muito obrigada. E exatamente o que eu vi, né? Que a gente foi conversando e até fui trocando umas ideias contigo. Eu, na verdade, sou uma apaixonada pela nutrição comportamental, e na nutrição comportamental a gente acaba tendo algumas pinceladas, né? Umas pinceladas sobre a questão da neurociência e tudo mais. Mas, na verdade, o que me chamou a atenção e que me deixou cada vez mais segura, né? Porque isso, de alguma forma, traz uma segurança para nós, profissionais não médicos, mas da área da saúde. Às vezes a gente fica naquela, será que eu estou no caminho certo, né? De não ficar trabalhando só, estimulando o paciente a utilizar só a droga controlada, nada contra, tá, doutora? Deixando bem claro para os pacientes, cada caso é um caso, então, mas eu estou falando o que o Congresso trouxe, né? Porque eu acredito, doutora, que tu vai concordar comigo que na medicina, digo, mais lá atrás, para não dizer antiga, né? Eu não estudei medicina, eu estudei nutrição, mas pelo que eu vejo dos colegas, né, os teus colegas, os médicos falando, que vocês foram muito preparados para trabalhar a doença, né? Para Sim, tratar a doença do paciente. Quando o paciente já, né, chega no consultório da doutora com uma doença, aí a doutora sabe todos os protocolos, medicamentos que vão surgindo na indústria e tudo mais para tratar, e graças, né? Ainda bem que existe, a gente sabe da importância, mas o outro lado, eu acredito que ficou muito desassistido por um bom tempo, que foi o lado do que? Da prevenção. Então, sim. e que nós, nutricionistas, com uma força, não digo menor, mas a gente, né, acaba não tendo todo aquele respaldo que o Conselho de Medicina tem, por toda a questão de estudo e digamos assim, agora, conselhos, né, de embasamentos e tudo mais. A gente ficava sempre na luta, correndo, né, lutando contra a maré, sem saber se estava no caminho certo ou não. Mas uma coisa que me fortaleceu muito como profissional foi ver médicos, né, neurologista, que atua bastante na parte da saúde integrativa, né, da medicina integrativa, trazendo inúmeros benefícios na saúde mental, né, do paciente, né, que atenuam doenças, né, neuro. Vai me Neuro... ajudando aí, Drica. Isso. Tipo, me Aham, dando alguns insights nessa área. Mas, enfim, doenças mentais, tu entendeu? aham, Seja ela qual sim, for, até mesmo na questão da depressão, da ansiedade, sim, que hoje é o mal do século, tu entendeu? Digamos assim, todo mundo, de alguma forma, está sofrendo de ansiedade, ou de depressão, ou de bipolaridade, enfim. é, Então, muitos protocolos e estudos que fizeram fora, né, do Brasil, comprovando a melhora, para não dizer cura, né? Não vamos entrar, não vou tão ao céu, mas a melhora super importante dos pacientes que começaram a suplementar, por exemplo, ômega 3, a ter uma dieta mais mediterrânea, digamos, com uma dieta com mais grãos, peixes, cereais, frutas e verduras. A questão do jejum, né? Foi sim, muito falado, doutora. Muito falado, sim, porque a gente utiliza, sempre pensa que o jejum é uma coisa só para cunho de emagrecimento, né? E a gente viu lá que o jejum para fator cognitivo, que isso tu pode explicar ainda melhor, eles trouxeram muitos estudos assim apontando a importância de saber fazer, né? Tipo, um sim, jejum, de fazer um jejum assistido, independente da idade, um jejum assistido até mesmo pelo médico assistente que vai orientar, vai explicar em parceria com um profissional, como essa equipe multidisciplinar, né,
pode promover uma saúde e muitas vezes prevenir, né? Então, eu tenho muitas coisas para falar, então eu vou deixando tu ir falando Sim, algumas vamos coisas e indo. eu vou Aham, entrando em outros assuntos, tá? Mas tá. essa questão do jejum mesmo, doutora, o que que tu tem para colocar? É, isso aí até do jejum tem bastante gente sempre pergunta, né, de quando fazer, como fazer. E eu acho até um ponto só para que aqui a gente puxar que você comentou, Aline, realmente dessa questão da saúde e de doença, né? A medicina ela vinha sempre muito se falando de doença, doença, e nesses últimos anos tem se falado mais sobre saúde, sobre prevenção. Porque até pouco tempo atrás achava não tem, né, não tem como prevenir uma doença neurodegenerativa, né, se a pessoa vai ter, ela vai ter pronto, e hoje não, né? Então já tem esses estudos mostrando que sim, a gente tem essa possibilidade, essa capacidade de atuar na prevenção. E aí se fala muito mais em saúde, né? De uma medicina proativa do paciente também tomando as rédeas do seu tratamento e assumindo também a responsabilidade, né? Que não é só Exatamente. do médico que vai lá e vai prescrever. Então, eu acho que isso é realmente um conceito que está crescendo e é importante, né, a gente falar e levantar isso e que tem estudos que mostram, né, que isso não é só, é, né, Um não é só da estilo de boca para vida, fora, um é um achismo. achismo, exatamente. Não é só um Uhum. achismo, é estudo que comprova essa capacidade, né? Então, ali, da nutrição no tratamento de doenças. Né? Então, a gente tem essa, acho que mais do que nunca, né? Trabalhar, a gente tem essa possibilidade e usar isso, né, ao nosso favor. Então, trabalhar juntos, né? O nutricionista com o médico, a gente trabalhando lado a lado. E lógico, né? A gente não vai entrar aqui, mas com todas as outras questões de educador físico, fisioterapeuta, enfim. Mas né, a gente tem essa possibilidade. E aí tem todas essas, né? Tem vários desses estudos mesmo mostrando, né, Aline, como você comentou, em transtornos de humor, de depressão, mesmo transtorno de déficit de atenção também, a alimentação atuando nesse sentido, né, a favor. Então, acho que a gente tem essa possibilidade né, e mais do que nunca de poder de usar isso, né? Tem os estudos mostrando os estudos a nosso favor, e que foi que você viu bastante coisa ali no final de semana, né? Então, eu acho que até para a gente, né, para falar, então, por exemplo, acho que a gente pode começar, por exemplo, falando do jejum, que tem bastante gente, é uma dúvida bem frequente, né, que as pessoas Uhum. perguntam. E a dúvida é justamente essa, né, Aline? Quem que pode fazer o jejum? Porque as pessoas têm, né, essa ideia que o jejum intermitente ele é feito só para emagrecimento mesmo, né? E aí hoje a gente já sabe, então, que tem diversos estudos que o jejum ele atua também como um coadjuvante mesmo no tratamento de doenças neurodegenerativas, com melhora mesmo da questão de atenção, de memória, melhora cognitiva, né? Por exemplo, para pacientes que têm Alzheimer. Então a gente Uhum. tem essa possibilidade, né? E as pessoas têm essa dúvida, então quem que pode fazer ou até como fazer o jejum, né? Olha, doutora, sabe que eu já te cortei aí, que é a coisa mais triste, mas o pessoal vai acostumando. Mas assim, ó, eu acho que esse trabalho multi, ele é importante, principalmente quando o médico tem essa visão sistêmica integrativa. Primeiro, o médico ele tem que ter um olhar diferente, não é o médico que ele não tem essa visão da medicina integrativa, que ele não consegue perceber que são inúmeros fatores que vão proporcionar uma melhora, que vão promover saúde naquele paciente, aí já vai embaçar um pouquinho, porque é aquilo que a gente estava conversando esses dias, eu e um colega, tá? E aí a gente estava falando o seguinte, eu acho que o pessoal vai entender. Se tu perguntar para um pedreiro o que precisa para fazer um muro, ele vai dizer que é pedra. Se tu perguntar para alguém que trabalha com paisagismo, para murar a casa, vai ser planta. E assim por diante. Se tu trabalhar com, depois for perguntar para um vidraceiro, vai ser vidro. Então, normalmente, se o médico é uma visão mais, né? Como eu vou falar, doutora? Tradicional, né? Mais tradicional. Aham, Ele vai achar que a única maneira de tratar aquele paciente vai ser com medicação, que todo o sim. resto
talvez é uma coisa muito secundária, tu entendeu? Mas aquele médico que tem uma visão integrativa, ele vai entender e ele vai saber medir que ponto, até que, né, o que de fato eu preciso entrar como controlado e o que de fato eu posso manejar de uma forma mais, que eu diria de uma maneira, de um tratamento mais conservador, como a fitoterapia, reduzindo um processo inflamatório, né, melhorando, estimulando uma alimentação mais adequada, estimulando o não sedentarismo. E o não sedentarismo, a gente não precisa estar falando que o paciente vai ter que fazer um crossfit ou uma musculação. O não sedentarismo, a gente pode estar falando de inúmeras formas de se exercitar e de fazer, de ter uma prática de atividade física. Então, quando a gente começa a enxergar e ampliar, ter uma visão mais exponencial da medicina, uma visão mais exponencial do benefício do paciente, é algo maravilhoso, porque o médico, ele tem essa autoridade, né, doutora? De tipo assim, aquela autoridade médica de passar aquela segurança para o paciente. Então, se o médico, ele chega com a autoridade, com toda a inteligência, com todo aquele conhecimento que ele tem, e ele estimula o paciente a suplementar um ômega 3, a introduzir mais grãos, né, sementes e verdura na dieta, a fazer uma atividade física, inclusive meditação. E eu quase morri rindo, doutora. Eu sei que talvez o pessoal vai ficar apavorado, mas o médico palestrante neurologista ainda deu risada e ele ainda fez uma brincadeira com o pessoal, mas eu achei muito legal. Porque ele super estimula, inclusive, a meditação. E aí ele falou que antigamente, quando falava em meditação, dizia, pá, isso daí é coisa de maconheiro, tu entendeu? Vai ficar, tu entendeu? E ele disse, gente, sabe que pensamento antigo é esse? A questão de tu meditar, não é que tu vai parar lá com as mãozinhas para cima, mas é realmente tu dar uma pausa, relaxar a frequência cardíaca, melhorar, né, oxigenar melhor a tua mente, porque os teus níveis de cortisol, né, que se falou demais, pensa que eu saí PhD. Doutora, eu não tenho pós-doutorado, inclusive eu não tenho doutorado, doutora, mas agora eu estou me sentindo especialista da especialista no ciclo circadiano. Porque todos os médicos, todos os nutricionistas, o pessoal que trabalha só com pesquisa, bateu o tempo todo lá no seminário a questão do sono. Todo mundo querendo se encher de medicação controlada para depressão, querendo se encher de medicação para emagrecer, querendo se encher de medicação para uma série de coisas, sendo que a criatura não dorme. Aquele cortisol dela, que é o hormônio do estresse, seja ele causado pelo emocional ou estresse metabólico, não vai conseguir nem gerar mesmo quantas pessoas utilizam. Vou falar na minha área de emagrecimento, que muitos pacientes fazem um trabalho, né, são assistidos pelo endocrinologista, recebem uma prescrição aí de uma canetinha aí, que a gente não vai entrar no nome, mas que é para ajudar a emagrecer, e aí o paciente vai lá, compra, aplica, gasta uma grana, tu entendeu? E ele não consegue responder àquela medicação. Por quê? Ele está completamente inflamado, ele não dorme, Sim, não ele dorme. não descansa, aquele cortisol não normaliza. E a doutora sabe melhor do que eu que existem níveis ainda do cortisol. E aí tu chegou no nível crônico do troço, tu entendeu? Tu já não tem muito o que fazer, e fica mais complexo ainda de tratar inúmeras situações que podem acontecer no organismo. E às vezes é difícil, né? Eu penso que como nutricionista, penso que é muito complexo. Um dia, no seminário, eu estava conversando, doutora, com uma colega. Ela disse, Aline, tu imagina um paciente pagar consulta, sentar, dar toda a história dele, né, na amnésia, e a gente prescrever sono, higiene do sono. A pessoa é capaz de nos estapear no consultório, tu tá entendendo? Mas, gente, por incrível que pareça, às vezes é somente É o que precisa, isso. né? Até a Andréia tá falando aqui, a Andréia é nutricionista também, tá aqui prestigiando. E a Andréia falou, né, o sono é o primeiro pilar, exatamente, né? Porque para dormir, aí você vai regular o teu ciclo circadiano, regular a liberação de cortisol, melhora a parte, né, cognitiva, quando a gente dorme, faz uma varredura das toxinas que produz durante o dia,
E a gente evita com que essas toxinas se acumulem e façam, né, ali pelo estresse oxidativo, a liberação dos radicais livres, que eles ficam agredindo os nossos neurônios, né? E aí o sono, né, é fundamental para todo mundo. Então, para cognição, para questão de, né, para vários fatores. E aí, e exatamente, daí vai refletir, né? Então vai refletir ali, não dorme bem, aumenta cortisol, enfim, vai fazer vira uma bola de neve, né? E é um Só ciclo. que às vezes é isso, e as pessoas tomam, né? É muito mais fácil dizer assim, vai tomar um medicamento para dormir, porque é muito, vou tomar um comprimido e eu vou dormir bem, né? E do que, às vezes, você fazer a higiene do sono, fazer aquele básico, mas aquele básico que resolve. Às vezes até a alimentação, né, Aline? A alimentação rica em triptofano que vai ajudar a dormir melhor. Hoje mesmo eu atendi uma senhora no consultório, 78 anos. Ela tem Parkinson, um Parkinson bem leve, assim, bem controlado, e ela vinha usando um medicamento para dormir, aquele que se põe embaixo da língua e dorme rapidamente em questão de poucos minutos, um hipnótico, há 10 anos. E aí, quando ela veio na consulta passada, eu disse, olha, a gente vai tentar tirar, né? A gente vai dormir de uma forma mais natural possível. E a gente sabe o quanto é difícil, porque eu tenho vários pacientes que a gente já tentou tirar medicamento e eles têm realmente dificuldade. E aí ela voltou, então, 2 meses depois da consulta anterior, eu passei melatonina para ela, né, junto com fitoterápicos, e eu disse, vamos lá, vamos firme para a gente tirar o hipnótico, né? Olha que E aí ela legal. voltou hoje feliz porque ela tinha conseguido tirar. E aí ela falou, olha, os Gente, primeiros 15 dias foram difíceis, eu senti falta realmente, mas eu segui firme. A doutora falou assim, eu segui firme porque eu sabia que eu ia conseguir. E aí agora me acostumei, estou conseguindo dormir com a melatonina. Vou te dizer que não é aquele sono de hipnose que o medicamento controlado faz, mas eu estou dormindo, estou disposta, acordo bem. E aí a gente está poupando o neurônio, né, Aline? Eu fiquei super feliz. Eu disse, olha, a senhora realmente é uma vitoriosa, porque tem muita gente que não consegue. E ela vinha usando há 10 anos. Quer dizer, né? Porque o outro médico acompanhava falou assim: a senhora está dormindo bem? Tô, tudo bem, então mantém. Então, o remédio que é para usar por um curto período de tempo em situações tava, pontuais, né? E aí, às vezes, tava, a gente, tava né? não, por um curto tempo e momentos pontuais, estava tipo um uso contínuo, tu entendeu? Diário e Sim. contínuo, É. né? Então, às vezes, é justamente isso, que a gente, vamos reforçar, né? A higiene do sono, vamos reforçar o básico, né, Aline? E isso é que, assim, é muito engraçado, porque eu acabo me sentindo muito à vontade, tá, doutora? Porque eu fico tendo insights do seminário e eu tenho vontade até de rir, porque tem momentos na carreira da gente que a gente pensa assim, nossa, eu tô muito riponga, eu tô muito natureba, gente, não pode ser verdade, tu entendeu? Mas quando vem esses estudos de Harvard, que a doutora bem sabe, né, que a doutora já apresentou inúmeros trabalhos, isso e aquilo, não vou entrar nesse mérito, porque isso daí quem quiser entra em contato vai saber. E aí tu vê que se o pessoal de fora, né, que a gente sabe que se tá validado lá fora, cara, foi feito um trabalho lá, impossível que isso não seja verdade, tu entende? E o pessoal tá batendo na tecla e tá trazendo, e vamos falar bem a verdade, quanta, assim, tá levantando, tipo assim, um povo, digamos assim, uma bandeira dentro da medicina. Aquela medicina que tá, aquele pessoal que tá também um pouco cansado, tu entendeu? De seguir sempre um Sim, protocolo padrão. De pessoas que realmente estão abrindo a mente e pensando, cara, eu tenho todo o entendimento daquilo que eu preciso trabalhar, que não tem como já tá num grau que não tenho o que fazer, eu vou trabalhar assim, assim, assado. Mas quantas pessoas, quantas vidas, né? A medicina integrativa nesse formato, na área de psiquiatria, de neurologia, de endocrinologia, no total, no geral, pode impactar na vida das pessoas, né? E a gente sim. desmamar, né? Porque tanta medicação controlada, não estou dizendo que não precise tomar, não é isso, tu entendeu? Mas que se eu puder numa coisa ou na outra, aquilo que eu não posso mexer, mas se eu puder já melhorar um pouquinho o outro lado, deixar um pouquinho mais natural, tu entendeu? Se a gente tem alguns recursos, né, na natureza, por que não estimular o paciente? Porque eu acredito, doutora, que também tem muitos pacientes que não seguem algumas condutas porque acabam tirando a credibilidade.
né? Vai no profissional, o profissional fala que não, isso daí é bobagem. Isso aí não tem nenhum estudo que valide isso daí, aqui. Então, é complicado, tu entendeu? E aí tu vai em outro que vai falando. Só que hoje em dia eu vejo que a coisa tá crescendo, que tá Sim, tomando força. E os grandes, os tops, tu entendeu? As pessoas, os profissionais mais bem conceituados nessa área, seja na neuro, seja na endocrinologia, enfim, estão adotando, estão tendo esse olhar, tu entendeu? Porque muito se falou em polifenóis. Polifenóis só se falava na nutrição e ainda a gente era taxado como louco quando falava para o paciente tomar um chá verde, tu entendeu? Ai, olha que baboseira, fui lá pagar uma consulta para tomar um chá verde, tu tá entendendo? E hoje em dia a gente já sabe da importância dos polifenóis nessa questão até mesmo da ansiedade, de sintomas depressivos, bem na parte neurológica da coisa, entendeu? Digamos assim, porque eu, na verdade, fiquei meio assim quando eu comecei a olhar no Congresso tantos estudos trazendo uma coisa que a gente já via, mas não sabia o impacto real que aquilo podia ter na vida da pessoa. Muitas vezes eu, como nutricionista, trazia só por uma questão de emagrecimento, né? Ah, chá verde para sim, perda de peso, sim. ômega 3 para reduzir o processo inflamatório, mas só na questão da gordura abdominal. E quando a gente começa a ter essa visão multidisciplinar e vem outros profissionais que estudam outras áreas e começam a nos mostrar, não, minha linda, não é só a barriguinha que tu vai reduzir utilizando uma suplementação de ômega 3 ou uns polifenóis, tu vai ter uma melhora cognitiva, uma melhora na tua saúde mental, tu vai ter uma redução de risco de desenvolver depressão. Se tu fizer uma atividade física, tiver uma alimentação equilibrada, né, fazer A, B ou C, tu vai reduzir riscos de depressão, de bipolaridade. Se tu fizer uma meditação, não é coisa de preguiçoso ou usar a palavrinha que não vou falar mais, é uma coisa de uma pessoa que está aberta para o novo, tu tá entendendo? Sim, Então, isso. Ai, exatamente. detalhe! Eu tenho que fazer só um parênteses, viu, gente? Não deixa a doutora falar. Mas assim, ó, eles fizeram um exame de imagem que eu não sei se cheguei a te passar, doutora, que eles fizeram um exame de imagem, que aí é tu que sabe os exames, porque eu não manjo nisso, da, do crânio, do cérebro Aham. de um Buda, de um cara que faz meditação, tu entendeu? E aí eles viram várias alterações assim benéficas na questão do controle da questão emocional, da ansiedade e do tipo de alimentação que o Buda seguia, entende? Então, Uhum. aí quando foi lá um médico e chancelou e trouxe como uma pesquisa e coisa e tal, ai, aí parou de ser uma bobagem, uma frescura. E o pessoal, então, hoje está dando uma importância maior para isso. Sim, tem alguns estudos mesmo que eles fazem, né? Fazem ressonância funcional, que daí você consegue ver alterações estruturais em determinadas áreas do cérebro, né? Até essas relacionadas com emoção, com atenção, né? Mesmo com a memória. É, e aí consegue, né, se ver realmente que tem essa mudança. Então, as pessoas que, antes de começar a praticar a meditação e depois de praticar, depois de tantas semanas, que tem, né, que tem esse, até como se fosse um aumento da atividade, né, dessas áreas relacionadas à cognição, relacionada à parte mesmo de emoção, de humor, mostrando, né, o benefício mesmo. Então, é surpreendente, mesmo em relação a, né, ali à meditação. E o jejum, que até o pessoal perguntou aqui se quem tem Parkinson pode fazer o jejum. Pode, né? Pode fazer. E aí até o jejum, né, só para a gente reforçar que a questão ali do jejum intermitente, ou mesmo do jejum, a gente fala assim que pelo menos aquelas 12 horas ali, né, entre o jantar e o café da manhã. Mas a gente vai ter, então, a mesma questão de redução de glicose, da insulina, né, que isso aí, né, já se sabe, E uma tem redução de regeneração fatores. celular. Isso, Essa que porque é a a gente bacana. tem redução de fatores inflamatórios, né? Isso. Falando de uma maneira, de uma linguagem, né, que que a gente vai conseguir compreender. Não que seja exatamente isso, mas assim, a grosso modo, para gerar, digamos assim, uma percepção, é isso. É É, uma regeneração, tanto que tantas pessoas utilizam a questão do jejum intermitente para a questão
que nem a gente falou, para alteração desses níveis que muitas vezes estão descompensados, e também a questão que se fala tanto em longevidade, por conta dessa regeneração celular e também trancou a fala. Rejuvenescimento. Isso. Da pele, tu entendeu? Como um Aham. todo. Bem-estar, as pessoas se sentem mais bem dispostas, elas até na questão cognitiva. E aí tem 3 tipos de jejum assim que eu gosto muito. Então, vamos falar o seguinte, não posso entrar na questão do Parkinson. Aí, a doutora que Aham. vai orientar com relação ao tratamento, a doença e tudo mais, manejo. Mas, assim, o jejum de 12 horas, para quem está iniciando, é maravilhoso. Ele já tem vários, né, benefícios, já vai ter uma resposta muito positiva. Mas 16 horas é o top. Top que eu digo, modo de dizer. Se a gente fosse pensar na questão de emagrecimento, aí a gente estaria tendo um outro olhar. Mas aqui não é o foco. O foco que se a gente está falando em promoção de saúde, de melhora da resposta cognitiva, dos níveis metabólicos, insulina, glicose, tudo mais, e a questão da limpeza celular, 16 horas é maravilhoso. E como pode fazer, né, um jejum de 16 horas, porque às vezes as pessoas pensam, meu Deus, como é que eu vou ficar 16 horas sem comer? Mas assim, a pessoa pode tranquilamente, que nem eu digo assim, eu adoro dar o exemplo do domingo, né? Domingo, o pessoal almoçou com a família, aquela coisa toda. No sul, muito churrasco, né? Não sei como é em Curitiba, mas enfim, no sul, muito churrasco. Aí de tarde já não sente tanta fome, porque almoçou um churrasco, e vai jantar um pouco mais cedo, até porque quer dormir mais cedo, porque segunda-feira começa a peleia, tem que acordar, trabalhar e etc. Então, assim, dá para jantar tranquilamente até as 20 horas. Jantou até as 20 horas, depois das 20. Aqui no sul, que aí também deve estar friozinho. Quer tomar um chazinho? Pode tomar um chazinho, só que um chá sem adição de açúcar, de adoçante, né? Um chazinho puro. Vai dormir, no outro dia acorda, pode tomar um café, né? Mas um café sem adição de açúcar, pode tomar um chá. Aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas gostam muito de tomar chimarrão, né? Tem o hábito do chimarrão. E o negócio é não ter a questão do açúcar, né? A pessoa conseguiu chegar até o meio-dia, fechou às 16 horas. E nessas 16 Sim. horas que ela fechou, tá ótimo, porque é ali que aconteceu toda a cetose nutricional, onde aconteceu toda essa regeneração, toda essa limpeza. E o paciente, ou a qualquer um, né? Não digo paciente, qualquer um que queira fazer, ele vai poder almoçar tranquilo, comer de uma forma bem tranquila. Claro, sempre priorizando introduzir, já que eu fiquei X horas sem comer, até para absorver melhor as fibras e os benefícios, né, da alimentação. Então, começar comendo uma salada, uma verdura, uma proteína e depois ir para o carboidrato, até pelos picos de glicose e tudo mais no organismo. Então, assim, existem inúmeras formas de fazer um jejum. A gente já não precisa chegar no nível hard da coisa, né? Mas o importante é começar, né? Às Sim, vezes as sim. pessoas não conseguem fazer nem 12 horas, mas tu vai tentando. Aos pouquinhos, começa um pouquinho, depois vai um pouquinho além. Quando vê, tu conseguiu chegar nas 16 horas e daqui a pouco tu tá conseguindo até te aventurar um pouquinho mais. Outra pergunta que eu recebo muito, né, doutora, não sei com relação a quem é, né, quem tem a doença de Parkinson ou alguma outra doença neurológica, como que você iria manejar e orientar. Mas o jejum, ele não tem aquela coisa, ai, quantas vezes eu tenho que fazer, né? Eu posso fazer quantas vezes por semana? Eu tenho muitos pacientes que adotaram o jejum para a vida, tu entendeu? Tipo Uhum. assim, que não jantam às 20, vão almoçar no outro dia ao meio-dia e essa é a vida deles e tá tudo certo. Então, não existe muito uma regra. É tu ir adaptando, é o teu organismo ir adaptando. E se a gente for entrar nesse papo, aí a gente vai pirar mesmo, porque se aí a gente vai voltar lá no tempo das cavernas e a gente vai entender o porquê que o nosso metabolismo acaba adaptando e aceitando
tanto essa forma de se alimentar. Por quê? Porque a gente foi feito e foi preparado para isso, né? A Sim. vida moderna que foi fazendo com que a gente começasse a comer mais e não sei o que aconteceu na vida do profissional nutricionista que lá no início, não consigo nem te dar uma explicação, nos ensinava que a criatura tinha que comer em 3 horas, né? Então, às vezes, ao invés da gente Uhum. emagrecer o paciente, a gente engordava o dobro. Mas, enfim, isso a gente foi aprendendo com o tempo, graças a Deus, isso já é uma evolução da nutrição, porque a gente tem que comer quando a gente tem fome, né? Porque que nem a analogia que eu faço, a gente vai no banheiro quando a gente tem vontade. A gente não vai no banheiro e fica, eu quero evacuar, eu quero fazer xixi, tu entendeu? Tipo, tu vai por um estímulo, tu entendeu? Que tu deu aquela vontade, tu tem que ir. Então, na questão da fome, por que eu vou ter que ficar forçando o meu organismo a comer quando eu não tô com fome, quando eu não tenho aquela vontade? Então, assim, é até a questão da regularização da saciedade, doutora. Tu entendeu? Sim. Porque às vezes até isso, sabe? Muitos pacientes procuram médicos ou até mesmo nutricionistas para achar uma forma de reduzir. Na parte médica, às vezes é um inibidor via medicamento, né? Para conseguir ficar sem comer. Mas a estratégia que mais funciona no ser humano para reduzir a vontade de comer é comer menos. Então é muito louco, tu entendeu? Porque se a gente fizer um teste, todos, eu vou instigar a galera a fazer aí, ó. Se a gente jantar valendo, tu entendeu? Comer e dormir, no outro dia tu vai acordar louco de fome, desesperado para tomar um café da manhã, porque vai doer tua barriga de fome. Quanto mais tu come, mais sobe teu pico de glicose, mais descompensa tudo. Aí tu jantou mais cedo, comeu menos e tu vai acostumando aquilo, mais tu vai regulando teus níveis de glicose, de Uhum. insulina, aí vai melhorando, regulando a tua leptina, que é o hormônio Sim. regulador, né, ali da sensação de saciedade. E aí é muito fácil da pessoa conseguir ter uma vida mais saudável. Não se trata só na questão de emagrecimento. Claro que eu acabo pegando o palco aqui para palestrar na questão, porque é a minha área de atuação, né, hoje em dia. Mas vamos pegar esse gancho para um todo. Sim. E aí ele vai melhorar, né? O jejum ali, o intermitente, ele vai melhorar a atividade neuronal, ele promove também neuroplasticidade, promove neurogênese, né? Que foi o que a Aline comentou, que ele, né, melhora a questão ali de formação de novas células, de novas conexões neuronais. Até porque ele, quando a gente faz o jejum, ele aumenta um fator que a gente chama que é de BDNF, né? Que é o fator de crescimento neuronal e que vem sendo estudado, né, em várias outras pesquisas e estudos, que ele através da liberação desse fator que a gente promove a neurogênese, que é a formação de novos neurônios e novas sinapses, novas conexões. E aí isso aí é visto também na prática da atividade física, né? Quando a gente pratica atividade física, também tem essa capacidade de fazer aumentar a liberação do BDNF. Então, veja que tudo, na verdade, caminha lado a lado, né, Aline? Desde, então, ali a alimentação, o jejum, a prática da atividade física. E aí a gente tem essa capacidade, que antes se achava que não tinha, né, de formar novos neurônios, novas conexões. E aí veio, então, esses estudos em relação ao jejum mostrando isso, né, que tem essa capacidade, que é realmente, né, isso aí é incrível. E os De neurologistas alimentos. também apontaram, doutora, que o ideal é que a gente não, na palestra, esse médico que trouxe algumas questões sobre essa parte de neurologia, psiquiatria nutricional, ele trouxe também a importância da gente evitar o carboidrato à noite. Claro que é uma coisa que a gente já sabe e pensa que é uma coisa relacionada somente a emagrecimento. E não tem nada a ver, tá? Só com isso. É a questão toda que tu acabou de falar, de atenuar esses danos mentais, né, danos no cérebro para todas as outras coisas que a gente citou antes, bipolaridade, ansiedade, depressão, entre outras coisas. E também, que claro, não cabe a mim, mas ele deu uma pincelada também que hoje também vem se estudando a questão de uma associação do Alzheimer precoce pela elevação do consumo de carboidratos, né, e farinha simples e açúcar ao longo
da vida, né? Mas aí já eu acho que a coisa não vou me adentrar demais. Mas é muito louco, bah, é Sim. assunto para Uhum, 20 pelo horas de aumento. live, né? Então tem, né, realmente, pelo aumento ali, consumo de muito, né, carboidrato, açúcar, enfim, aumento de insulina e aí predispõe, então, ao desenvolvimento do Alzheimer, né? O pessoal está perguntando se durante o jejum pode fazer atividade física. Então pode, né? Isso aí acho que vai também de cada um, né? De como a pessoa está se sentindo. Acho que também há quanto tempo também ela tem feito, né, Aline? Também não É dá para que dizer o assim, que que eles amanhã. falam assim, ó, se eu vou fazer um exercício assim, tipo, claro, tem várias questões aí no exercício, tipo, eu não posso me aventurar tanto, porque aí vai ter algum educador físico que vai querer dar um tiro na Nutri Gaúcha daqui, né, que tá falando esse tipo de coisa. Mas o exercício, de uma forma geral, não tem nada que impeça tu estar de jejum ou tu não poder fazer. Aí depende do objetivo. Eu sou um cara, uma guria, uma mulher que quero marombar, performar, aí tem outra questão. Aí existe a questão do pré-treino, vou ter que utilizar um carboidrato para gerar energia, para poder malhar, o meu músculo crescer, e piriri, 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 piriri. Agora, se eu estou falando de uma atividade física regular, que eu vá até na academia, faça um treino de força, mas não com grandes propósitos, tu entendeu? De super performar, que eu faço um treino de força e faço um treino para minha saúde, para manter minha massa magra, para manter todos os meus níveis regulados e estímulos de saúde. E a questão do não sedentarismo, ok, né? Mas também vale ressaltar que às vezes a gente coloca algumas questões para o paciente e ele leva muito ao pé da letra. Só que tem dias que tu não tá afim, tu acorda, mulheres principalmente, que a gente está naquela semana pré-menstrual, com toda aquela alteração hormonal, que aí também não vou nem querer me aventurar para não passar vergonha, tu entendeu? De querer dar toda a explicação desse ciclo, o que, que acontece, deixa de acontecer. Mas, enfim, eu sei que essas alterações muitas vezes fazem com que a pessoa sinta uma necessidade aumentada de comer, entendeu? Não em grandes quantidades, mas talvez essa pessoa naquela semana, principalmente a mulher pré-menstrual, ela não vai conseguir fazer, executar o jejum, entendeu? Porque ela vai ter uma necessidade aumentada de se alimentar. Ok, é aquele período. Vai comer, tal. Passou 2, 3 dias, está se sentindo legal de novo, volta a fazer. Eu acho que a gente tem que também avaliar muito isso, né? Às vezes, como tu tá te sentindo no dia, né? Porque, claro que se a gente for fazer uma atividade muito intensa, a gente tem que levar em consideração algumas coisas, né? E é obviamente que talvez o jejum Sim, possa atrapalhar, né? Porque essa pessoa vai precisar de mais energia. Mas uma atividade normal, ir numa academia, fazer um treino normal, ou fazer uma hidro, uma caminhada, um pilates, o que for, tu entendeu? Eu não vejo nenhum problema dessa pessoa fazer essa atividade em jejum. Bem pelo contrário, tem ainda estudos que falam que o impacto de resultado, de queima de gordura e tudo mais vai ser ainda melhor. Mas aí é muito relativo, né? Aí a gente entra naquela questão, por isso que eu conversei. Não estou fazendo apologia contra a medicação controlada, bem pelo contrário, tu entendeu? Não acho, eu acho que meu Deus, graças a essa evolução da medicina, a gente tem tantas possibilidades hoje em dia de tratar, minimizar, resolver. Mas o que eu quero trazer é que é para levantar uma lebre, né? Que nem tudo sim. precisa ser assim, que a gente pode melhorar, que a gente pode pensar. Eu não preciso procurar a doutora Adriana para fazer uma avaliação do meu estado de saúde geral só quando eu tiver já tendo 50 mil sintomas. Tu entende? Uhum, Eu posso sim. procurar a doutora e fazer um check-up, uma avaliação, dela avaliar como está minha vida, minha rotina, o que, que eu como, o que, que eu faço, porque isso é uma prevenção da saúde mental. Hoje em dia a gente Sim, sabe que a saúde mental está relacionada até com a flora intestinal. Imagina pois que se é. a gente ia falar disso antigamente, ia dizer que a gente É, estava louco. acho que até outro ponto interessante aqui para a gente conversar, Aline, falar sobre essa questão. Só reforçando a questão ali dos carboidratos, que você falou então de evitar, tentar evitar à noite, e o horário ideal, né, Aline, que seria, que os estudos mostram, a ingesta dos carboidratos ao meio-dia, né? Então, na primeira refeição, no café da manhã, a gente tentar priorizar gordura e proteína,
no jantar também, né, gordura e proteína, e tentar ali, então, deixar o carboidrato mais para a hora do almoço, justamente com gordura e proteína também, né? Exatamente. E aí os probióticos, né, Aline? Então, Uhum. falando dessa questão da saúde intestinal, que está diretamente relacionada com a saúde mental e saúde neurológica, né? Desse eixo ali do Doutora, intestino do cérebro. se eu Então, isso aí fosse também tem muita neurologista, coisa, né? se eu fosse neurologista, hoje eu ia estar comendo esses materiais, tu entendeu? De tanta coisa que eu vi, não só no seminário, como veio aqui para Santa Cruz segunda-feira o Murilo Pereira, que ele é um grande estudioso da área, né, de probióticos, prebióticos, simbióticos, da área intestinal. E só o que se falava. Saúde mental, saúde mental, saúde mental, saúde mental a partir da microbiota. Tu entendeu? O quanto que a microbiota interfere no processo inflamatório. Então, não adianta, às vezes, também tu tá lá trabalhando, atendendo o paciente, até a própria medicação, que às vezes quando não é muito acertada, ou as doses, ou aquelas interações de uma medicação com a outra, que aí também não é do meu assado, mas muito que eu escutei, que eu acho que é mais a cunho de você refletir em relação ao que eu estou trazendo e cada vez buscar mais, mas eles falavam muito isso, que vai piorando e vai descompensando aquela flora de uma maneira que às vezes a gente não consegue compreender por que, que o paciente não está tendo uma resposta tão bacana se o tal do artigo, o tal do estudo diz que tal dosagem associada a isso e aquilo era para acontecer mundos e fundos e não está acontecendo. E muitas vezes a gente não está olhando para quê? Para a saúde intestinal daquele Intestinal. paciente, né? Então, assim, a modulação intestinal é muito importante, né? Ter a fase que eles trazem muito da importância de modular por no mínimo 3 meses esse paciente, né? Que então existem hoje protocolos específicos com prebióticos, probióticos, prebióticos e simbióticos específicos que em quantidades, doses e cepas para a fase 1, com a fase 2 e a fase 3, e a importância da interação da dieta mediterrânea ou da low carb, ou enfim, de uma cetogênica, tu entende? Associada a todo esse manejo. Então, eu fico assim, é que eu fico, entendeu? Eu fico super animada, porque eu vejo que, meu Deus, quanta coisa bacana que a gente assim, talvez eu nem sei, sinceramente, eu na graduação nem escutei esse tipo de coisa, tu entendeu? Eu Sim, é. nem ouvi falar, tu entende? Não, porque Então, isso é relativamente novo, né? É um conceito, isso. assim, que é relativamente novo, realmente, que vem crescendo, né? O pessoal, o intestino segundo o cérebro. É, de fato, há quem diga que o intestino já seja o primeiro cérebro já, né? E até a Exatamente. própria doença de Parkinson, né? Então, tem alguns estudos, tem um estudo bem recente mesmo, que saiu também relacionando, então, essa questão do intestino né, com a microbiota ali, com o desenvolvimento do Parkinson mesmo. É, e aí tá a questão de saúde mental, né, Aline, de depressão, ansiedade, dor crônica. Quer dizer, você tem uma disbiose, né, que é quando a gente tá com a flora intestinal alterada, o nosso intestino ele fica permeável. E tudo que a gente comer de toxina vai pro organismo, né? E aí você faz inflamação crônica e piora, né? Sintoma de déficit de atenção, piora a ansiedade, piora a depressão, piora a dor. Doutora, eles E o... falaram também, fala, segue. Pode falar, pode falar. Não, eles falaram também nessas questões das doenças neurodegenerativas. Gente, eu estou evoluindo. Até o final, vocês têm que entender que eu não estou dormindo de sexta até hoje. Eu estou assim, ó, na pauleira, dia e noite, tu entendeu? Então a pessoa vai trancando. Mas assim, nessas doenças neurodegenerativas, eles falaram também que muitas pessoas às vezes chegavam, né, nesse estudo, alegando que eles estavam com uma visão, uma dificuldade na visão, né, que estava tudo turvo e a mão trêmula, tu entendeu? Tipo, e não conseguiam achar um jeito de resolver isso. E às vezes modulando o intestino. Aí é que fico assim, tu imagina
Se tu não começa a... Eu fico pensando tá? Porque eu não consigo ter esse pensamento macro da coisa. Se eu começo a ter uma visão turva, eu não enxergar direito, eu vou correr no oftalmo. Eu vou correr no oftalmo, vou providenciar uma lente, um óculos, alguma coisa, tu entendeu? Se eu começar a ficar trêmula, eu vou correr no neuro, mas provavelmente o neuro já vai associar alguma outra coisa. Mas será que a gente iria conseguir fazer essa ponte de pensar o que tem a ver com microbiota, com intestino? Sim. E aí tem essa questão, né, que você falou de fazer então essa modulação intestinal e a alimentação, né? Porque os pré-bióticos, enfim, é alimento, né? É o verde, a salada, é a verdura que a gente come, é o legume. Ele vai blindar o nosso intestino, né, Aline? Então vai melhorar a flora boa, né? Essa flora que vai proteger, ajudar a proteger neurônio, enfim. E ele vai blindar contra a absorção de todos esses de substâncias tóxicas, né? Então ali entra mais uma vez, né? Não é só a gente, né? A gente fala ali mesmo dos probióticos, das cepas, mas é o alimento em si, né, Aline? É você Sim. tirar o processado e você colocar Corante. o corante, né? E você colocar o alimento anti-inflamatório, né? O alimento natural ali. É que quando a gente vem trazendo essas questões, assim, parece que é tão, ai, gente, mas é tão, é isso, porque às vezes as pessoas querem que a gente diga alguma coisa, mas é isso, gente. Uhum. É desembalar menos e descascar mais. É ir pro natural, tu entendeu? É comer ali o arrozinho, o feijão, a carne, a salada, se for o caso. Não estou dizendo que já tem que pregar uma low carb, uma cetogênica, não é isso. Eu estou dizendo que a gente talvez não vá conseguir fazer algo macro, mas se a gente começar com pequenas ações, desmamando e introduzindo pequenos hábitos, porque inclusive tem um protocolo, né, que tem primeira semana X passos que o paciente deve dar, né? Que ele tem que introduzir pelo menos um alimento da dieta mediterrânea, que ele tem que fazer X horas, pelo menos, melhorar uma ideia da higiene do sono, né? Porque tem todos uns passo a passo para a higiene do sono, mas então fazer uma questão daquelas, realmente aquela coisa que parece papo furado, mas é uma verdade. Tentar desconectar um pouco à noite, não ficar na cama com o celular, com aquela tela se estimulando. Isso tu sabe muito melhor do que eu, Sim. que faz com que a pessoa não consiga, né, descansar, que ela vá promovendo aquele ambiente mais calmo, mais relaxante, que tome um banho, que relaxe, que deite, que durma e que faça a coisa acontecer. A gente não tem que pensar, doutora, em macrometas. A gente tem que começar pequeno. Vamos falar do Uhum. pequeno empreendedor, do empresário aí. A gente tem que começar com micrometas. E assim, se eu conseguir fazer uma coisa bacana por mim numa semana, nossa, já vou me empolgar. Semana seguinte eu vou fazer um pouco mais. E assim eu vou. Quando eu enxergo, quando eu vejo, eu já tô com uma rotina super bacana. Porque aqui o que a gente está falando? A gente falou, mas o resumo é promover saúde. É promover um Sim. estilo de vida mais saudável, né? É aproveitar o hoje, o agora. Eu estava no seminário e eu olhando aquele monte de nutricionista tudo sarada, que é isso daí, eu já me trouxe um alerta. Eu tenho que voltar para academia, tem que ficar bombada, galera, eu tenho que ficar bombada. Mas tá E ótimo. aí eu tava olhando aquela galera tudo que a gente acha tão difícil, né? Mas assim, o pessoal tocando seminários, palestras e a galera com aqueles marmitinha, tu entendeu? Marmitinha, pegando seu potinho ali, ó, e comendo, tu tá entendendo? Tipo assim, a gente pode simplificar, tu entende? Não Sim. precisa ser uma coisa, tu entendeu? Não tenho tempo, minha vida tá corrida, eu organizo ali uma marmitinha, uma verdurinha, uma carne, uma coisinha leve, uma fruta, uma Sim. água, entendeu? É. Não, Já deixa assim, pronto, né? Assim, para semana, é corrido, deixa lá o legume cozido para semana, né? Para você já ter ali pronto na geladeira. no início parece muito difícil, mas com o tempo vai ficando tão natural. E eu vi aquelas gurias comendo aquelas marmitas bem de boa, tudo faceira, tu tá entendendo? Assim, de boa, não era uma coisa ruim. Ai, vamos sair para almoçar agora.
todo mundo marmiteando lá e bem faceiro. Que nem eu digo, a gente tem que aproveitar essa onda, galera. Na minha época, se eu fosse para a faculdade com uma marmita, era uma vergonha sem fim. Tu entendeu? Hoje é cool, hoje é moderno, hoje é fitness. Então, vamos levar essas marmitas aí e tocar a ficha. É isso aí. E eu acho que é como você falou, né, Aline? É um pouquinho por dia, né? Não é ninguém aqui tá falando para sair amanhã fazendo jejum de 16 horas, tirando o 72 carboidrato horas, da noite, né? E sair tomando banho de água correndo, gelada. e sair correndo maratona, parar o medicamento para dormir de um dia para o outro. Não, é tudo com calma, né? Deus o Um livre. passo por vez, sempre com acompanhamento, né, Aline? Então, esse acompanhamento Sim, acho que é muito que importante. é tão importante, mas é um passinho por vez, né? É um pouquinho que a gente vai mudando ali, em questão de promover saúde. Ah, dieta mediterrânea, não consigo comer peixe 7 dias por semana. Tá, mas vamos tentar ali Uma né? customizada, vamos fazer uma mediterrânea customizada. Né? Vamos fazer uma adaptada para a tua realidade, para que a gente consiga manter, né? Eu sempre falo assim para os pacientes que não adianta a gente querer fazer uma coisa extraordinária e que você vai conseguir fazer por uma semana e não vai fazer mais, né? Concordo. Então a gente começa a sair do sedentarismo. Ah, não tá conseguindo fazer nada, mas começa com pequenos movimentos, né? Com aquele aumentar o número de passos. E aí, a cada semana, a gente vai fazendo mais até que isso se torne parte da realidade, né? Então, acho que essa é a grande questão, e saber que a gente tem realmente, né, que isso não é achismo, né, Aline, não é só coisa De que a gente maneira tá alguma. de boca para fora, papo de comadre, né, é estudo ali que está realmente comprovando que é possível, Doutora, com esses pequenos passos, a gente melhorar, né? eu te parabenizo porque eu fico muito feliz de ver que temos médicos e médicas maravilhosos, assim como você, que estão tendo esse olhar e realmente buscando uma medicina exponencial, uma medicina que verdadeiramente traga e promova a saúde, né? Que a gente trate menos doenças e trabalhe mais na promoção de saúde, né? Como eu posso ficar melhor, uma cognição mais, né, mais ativa? Como que eu posso reduzir esses sintomas de ansiedade e depressão? Como que eu posso melhorar os meus níveis de glicose? Como que eu posso melhorar minha flora intestinal? Como que eu posso me alimentar melhor? Como que eu posso fazer com que eu consiga controlar um peso e ter um peso bacana, adequado? E tenha autoestima, tenha saúde, tenha felicidade. Então, eu não sou nenhuma iludida aqui, tá, gente? Mas eu ainda acredito no mundo muito melhor. Eu acho que se essa gurizada nova também tá vindo para mexer na gente, porque eles também estão enlouquecidos, levantando a bandeira da promoção da saúde, e a gente tá indo na onda deles e vendo que não é um achismo, como a doutora falou antes, e sim é ciência, é uma verdade, e que a gente consiga caminhar mais unidos, né? Que a gente saiba que o sol nasceu para todos e que cada um tem seu espaço, que cada um vai conseguir contribuir um pouco mais na saúde das pessoas e que a gente possa estar tendo mais momentos como esse de troca, tu entendeu? Porque assim eu aprendo contigo, tu aprende comigo e a gente consegue ensinar e repassar tanta coisa linda para essas pessoas maravilhosas que estão aqui nos acompanhando. E Muito bom. é nessa saúde que eu acredito, doutora. É nessa saúde que eu acredito, nessa Com união. certeza, com certeza. É isso aí mesmo, Aline. Eu também acredito muito nisso, então estamos juntas, a gente, por mais momentos assim, para que a gente possa Com certeza, falar mais de com saúde e certeza. menos de doença. E Exatamente. parabéns pelo seu dia, nutricionista, e por esse trabalho Obrigada. maravilhoso que você tem feito. A gente acompanha e tem muito orgulho de você. Obrigada, Obrigada, Aline, doutora. pelo teu tempo. Eu sei que os filhotes já devem estar com saudade já. E então, muito obrigada mesmo. Obrigada para todo mundo que acompanhou aqui. Pessoal, a gente fica à disposição, né? A Aline também está Com sempre por aqui certeza. no Instagram. Todo dia tem dica e tem sempre esse bom humor, esse alto astral aí que é bom para contagiar a gente. Obrigada, Aline.
Eu que Um beijo agradeço. bem grande. Gratidão, Beijo às pessoal. crianças. Beijo, Beijo pro beijo. Dudu, para Tchau, todo mundo. tchau. Tchau.